Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Nós vamos mais uma vez falar hoje deste jogo de perde-perde envolvendo Estados Unidos, Rússia, China e Europa, em que todos estão perdendo ao mesmo tempo. É um jogo em que ninguém está ganhando absolutamente nada, mas eles podem acabar perdendo tudo. Quando você joga o poker, existe uma jogada chamada all-in. O all-in geralmente é feito ou para blefar, ou seja, quando você realmente não tem nenhum tipo de jogo na mão e aí você aposta tudo simplesmente para tentar fazer o adversário correr, se intimidar pelo volume de fichas que você colocou na mesa, ou porque realmente você tem uma mão excelente e aí você aposta tudo na expectativa de que seu adversário acredite que seja um blefe, para aí você puxar o dobro de fichas do que você tinha. Só que no jogo atual que essas grandes potências estão jogando, o all-in se chama uma G nuke, seria a terceira G mundial. E neste jogo, o all-in não traria o dobro de fichas de volta para ninguém. Simplesmente detonaria o jogo de todo mundo. Todos perderiam suas fichas, né? Então, o jogo de perde-perde já está ruim, mas ele pode piorar ainda mais. E eles fazem a pergunta nesta matéria: a G russa-ucraniana levará à terceira G mundial? Até agora, o conflito manteve-se dentro de limites controláveis para a comunidade internacional, mas a perspectiva de mais conflagração não está longe. O secretário do Conselho Nacional de Defesa e Segurança da Ucrânia, Oleksiy Danilov, alertou recentemente os participantes no Fórum de Segurança de Kiev que a terceira G mundial já está em curso. Ele pode estar no caminho certo, ou seja, ele pode estar correto. A G entre a Rússia e a Ucrânia começou em 24 de fevereiro de 2022. Nas primeiras semanas parecia que os russos iriam esmagar os ucranianos numa ofensiva do tipo Blitzkrieg, porque realmente eles chegaram às portas de Kiev. Essa previsão era totalmente imprecisa. As forças russas estavam mal preparadas para a missão e seu equipamento foi muito menos eficaz do que o esperado. Dizer que o moral dos seus soldados não estava elevado é um eufemismo. No final da primavera de 22, Washington estava mais uma vez totalmente errado, com os especialistas prevendo que a Rússia capitularia sob as sanções ocidentais. Aqueles que esperavam uma calamidade para a economia russa não aprenderam nada com as sanções ocidentais à Coreia do Norte e ao Irã. Dois países muito mais pequenos do que a Rússia que sofreram sanções severas ao longo de muitos anos. As sanções prejudicariam inegavelmente as suas economias, mas não alteraram a natureza fundamental dos regimes. E mais do que isso, as sanções foram também um tiro no pé do próprio Ocidente, especialmente da Europa, e principalmente da Alemanha, que é o motor industrial da Europa e que, por falta de energia, está sofrendo grandemente, né? Uma das economias que mais está sofrendo no mundo hoje, por conta da falta de energia, que era aquela energia que viria a partir da Rússia. Então, essa sanção contra a Rússia prejudicou a economia dela, mas prejudicou a economia alemã e do mundo inteiro, né? Do mundo como um todo. Agora o Brasil vai pagar o pato também, né? Nós não vamos mais ter o petróleo, sabe-se lá até quando, né? Não vamos ter diesel aí russo, que está proibida a exportação por enquanto. Então, é um jogo de perde-perde. Todo mundo está perdendo com esse conflito. E o mundo está aí à beira de um grande crash econômico e financeiro. As pessoas continuam apostando nas altas das bolsas, né? As sardinhas estão ficando presas no topo, não estão vendo que está ocorrendo um enxugamento de liquidez que eu falava lá em 2022, eu pintei exatamente o cenário que estava acontecendo hoje. Para quem me acompanha desde a época lá do outro canal, lembra quando eu disse, olha, se eles começarem agora a fazer os fechamentos, nós vamos ter quebra de abastecimento, quebra das cadeias de abastecimento, né? Inflação, na época eu falava em estagflação, me chamavam de maluco, e é o que nós estamos vendo hoje, a economia estagnada com inflação, tanto é que eles estão tendo de elevar os juros, é tudo consequência lógica, não precisa ser um gênio para adivinhar o que vinha acontecer, né? Enfim, todas essas quebras aí eu adiantei, eu disse, vai ter uma enxurrada de dinheiro, de fato veio, o mundo inteiro baixou os juros na época para encher o mercado de liquidez, deram bolsa de tudo quanto é tipo para todo mundo ficar em casa, enfim, fomentar a economia com dinheiro irreal,
E aí eu disse, olha, depois vem o tsunami recolhendo dinheiro, que é o que está acontecendo. O dinheiro está sendo drenado, só que as pessoas ainda não entenderam isso. Porque vai demorar um pouquinho ainda para que isso reflita. Talvez, bom, eu não vou nem dar um indicativo, mas eu chutaria que talvez começo do ano que vem a coisa comece a ficar mais clara. Talvez antes, talvez depois, mas eu, se fosse para chutar, diria começo de 2024. E aí, né, com todo esse problema econômico, nós estamos às portas aí de a coisa complicar de vez lá na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. Nós temos ainda toda a questão de Taiwan, nós temos sempre acompanhado isso aí, atualizado vocês a respeito de todos esses pontos nevrálgicos, né? O Oriente Médio também não está bem, tem a questão da Coreia do Norte, que está sempre, né, na perspectiva de fazer uma grande IEM no mundo, ameaçando constantemente. E do Ocidente a coisa não fica muito atrás, né? Nós vemos que a retórica aqui do Ocidente também vive subindo. Então nós não sabemos aí se algum maluco não vai acabar apertando o botão. Para complicar tudo, ano que vem ainda tem a escolha do novo mandatário norte-americano, né? E aí as loucuras, né, fervilham dentro do país mais poderoso do mundo, né? Todo tipo de atrocidade é feita, né? Acusações de todos os níveis e, bom, é assim que está o mundo, né? A coisa nunca esteve tão periclitante. E a questão na Rússia e na Ucrânia está num empate. É o jogo de perde-perde, em que a coisa não vai nem para um lado nem para o outro. Hoje a Rússia e a Ucrânia parecem estar envolvidas numa G de trincheira, semelhante ao que aconteceu na primeira G mundial, onde ambos os lados sofreram baixas massivas, sem ganhos territoriais ou estratégicos significativos. É exatamente o que aconteceu. Muitas vidas humanas perdidas, nada de avanço nem para um lado nem para o outro. A Rússia conquistou aqueles territórios ali que já eram de maioria étnica russa. Provavelmente ela vai acabar ficando com esses territórios, essa é a lógica da coisa. E talvez nós veremos aí um acordo sendo feito posteriormente às escolhas do mandatário norte-americano no ano que vem, ou talvez a gente veja o início da terceira G no ano que vem, porque aqueles que eventualmente podem perder o poder, que estão no poder agora, talvez queiram precipitar isso já imaginando que se não fizerem agora, caso eles percam o poder, talvez isso não aconteça mais a partir de 2025. Então talvez eles vão para o tudo ou nada, né? Para o all-in no ano que vem. E indo para o all-in, aí sim, aí o jogo de perde-perde vai ser um jogo de perde tudo. All, né? Tudo, in, tudo, né? Dentro, tudo perdido. Então parece cada vez mais provável que esse impasse possa durar anos, eles dizem. Eu não acredito. Eu acredito que ou eles vão para tudo ou nada, ou isso aí vai retornar. A única possibilidade de durar anos é se quem está atualmente no poder no Ocidente tem uma perspectiva de continuar tranquilamente, sem nenhum tipo de ameaça interna, ameaça política interna, e aí eles não precisam ir por tudo ou nada, e eles vão tentando, né, nesse jogo de xadrez, né, lógico, não é bem um xadrez porque vidas humanas estão sendo perdidas, aí talvez eles vão tentando manter esse jogo, fazendo um cerco para não ir para o tudo ou nada, né? Então há essa possibilidade, mas eu diria que é uma possibilidade, digamos assim, não tão provável quanto eles imaginam aqui nesse artigo. Então eles dizem que existem várias razões para acreditar que esse é o caminho. Então vamos ver quais as razões que eles dizem aqui. Nem a Rússia nem a Ucrânia parecem ter capacidade para derrotar o outro lado. É o que nós estamos vendo, está empatado. Ao mesmo tempo, nem Putin nem Zelensky podem renunciar. Se Zelensky jogar a toalha, seu país não será mais livre, ele provavelmente cairá do poder, óbvio. Se Putin se demitir, destruirá a sua imagem de homem forte da Rússia e enfrentará desafios ao seu governo. Óbvio também. Então nenhum dos lados pode jogar a toalha. Então tem de vir um interventor externo. Sabe quando tem... Desculpe a comparação, né? Não é, mas assim, para ficar uma visão popular e fácil de entender, quando tem dois cachorros brigando na rua, você não vai lá colocar a mão no meio da briga, né? Você vai levar a mordida. E aí o que as pessoas fazem? Elas jogam um balde de água fria e os dois saem correndo cada um para um lado. Tem de vir alguém jogar um balde de água fria ali para a coisa acontecer. E quem é que tem poder para fazer isso? Só dois países.
ou China, né, jogando isso em cima da Rússia, ou os Estados Unidos jogando isso em cima da Ucrânia. Então, por parte da China eu não vejo isso acontecendo, só para complementar esse pensamento, né? E por parte dos Estados Unidos só se houver uma mudança de poder. Então é a única chance que o mundo tem disso aí acabar o mais rápido possível, é se mudar o poder norte-americano. Então, alguns jornalistas previram que a impopularidade da AG, devido ao elevado número de vítimas, juntamente com o elevado número de sanções, poderia virar o povo russo contra Putin. Óbvio. Isso também é totalmente errado. Não, não é. A história russa está repleta de líderes que impuseram enormes perdas à população sem pagar o preço do colapso do regime. Não é verdade. Mas, enfim, existe essa possibilidade também. Grandes erros de cálculo estratégicos cometidos por Stalin em seus altos escalões levaram a derrotas humilhantes para o invasor mavista durante a Operação Barbarossa, em 1941. Os soviéticos perderam um vasto território e suas baixas chegaram a milhões, mesmo antes do início da notoriamente derramadora de líquido vermelho, né, da Batalha de Stalingrado. Tal como os russos, ainda hoje se vangloriam, as dificuldades fortaleceram a determinação das forças de ataque e defesa e do povo russo, levando a uma vitória histórica sobre os invasores alemães. Enfim, eles vão aqui delineando o que eles acham que pode acontecer, né? E aí eles colocam aquilo que eu venho dizendo para vocês há muito tempo, né? Tem mais gente chegando a essa conclusão, que o coringa desse jogo é o Donald Trump. Se ele regressar à Casa Branca, provavelmente cumprirá a sua promessa e cortará toda a ajuda à Ucrânia. Então é ele o único, né, de momento assim, que eu vislumbro, não que não possa acontecer de vir outro. Tem o Kennedy também, né? Mas o Kennedy eu acredito que não vai disputar. Mas de momento é o único que eu vislumbro que pode vir e jogar um balde de água fria nessa briga e acabar com ela. Ele pode inclusive exercer pressão sobre seus aliados da OTAN para que façam cessar o seu apoio, e num tal cenário os ucranianos podem concordar relutantemente com cessar-fogo em condições desvantajosas. Talvez nem tão desvantajosas, porque o que vai acontecer, na minha opinião, é que ele vai dizer o seguinte: olha, o que a Rússia já dominou é dela, e o que vocês ainda têm em mãos é de vocês, e acaba o jogo aqui. Aquilo que vocês conquistaram até então, cada um fica com o seu. Nessa possibilidade, eu penso que, uma vez que o Donald, né, vai chegando perto de vencer, os dois lados vão acirrar os ânimos, cada um na expectativa de que provavelmente isso aconteceria, e então tentar conquistar um pouco mais de território um do outro. E aí, acirrando os ânimos, mais baixas acontecem, mas ao final das contas penso que o empate permaneceria. Enfim, nós vamos continuar acompanhando. Eu acho que o cenário é esse. Depois me cobrem, podem me cobrar se não for, porque obviamente eu não estou querendo adivinhar o futuro, mas eu estou pintando o cenário mais provável, mais favorável de acontecer, né, pessoal? Então, por enquanto, esse seria o vídeo de hoje. Deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.